Oi, papeleiras iniciantes, assim como eu. Meu nome é Janaína, eu sou professora pós-graduada e estou entrando nessa área de papelaria personalizada. Em outro vídeo eu posso explicar melhor por que eu entrei nessa área. Foi algo bem leve, bem natural, mas os motivos que me levaram a entrar nessa área que eu estou amando. Já está sendo muito gratificante trabalhar em casa, cuidando do meu filho nessa área. Esse vídeo a gente vai falar sobre os materiais que eu comprei para dar início, né, nessa jornada. Eu decidi compartilhar esse processo com vocês porque eu estou amando acompanhar diversos outros profissionais que também estão iniciando na área e eles dão dicas super valiosas. Então eu acho que eu também tenho algo que eu posso agregar na vida de vocês, essa troca eu acho muito significativo. Então, sem enrolação, vamos aos materiais que são necessários para a gente começar na papelaria personalizada. Antes de mais nada, eu acho que é necessário termos um computador. Dá para fazer só pelo celular? Dá, mas eu acho que fica mais difícil. Eu acho que você não consegue fazer a arte tão detalhada quanto você gostaria. Então eu acho que o computador, ou no meu caso o notebook, pode te ajudar muito nesse início, nesse processo da construção das artes, para você fazer pesquisas de moldes, né? Para você saber o nicho que você vai atuar. Se você está perdido em qual nicho atuar, a gente pode falar isso em outro vídeo. Eu ainda tô um pouco de tudo, sabe? Porque a gente vai descobrindo o que a gente gosta mais, o que a gente tem mais habilidade, então a gente vai acabando aceitando vários trabalhos, né, e fica doida. Mas faz parte do início essa loucura, né? Então eu acho que o computador é algo interessante de vocês terem. Pensa nisso se você está pensando em entrar nessa área, se você tem esse material ou se você tem como adquiri-lo, enfim, é um ótimo investimento. Outra coisa muito importante é a base de corte. Eu comecei sem base de corte e isso era um problema, porque eu tinha que cortar tudo na tesoura. Com a base de corte, você pode utilizar o estilete, que é o próximo item que eu vou lhe mostrar. Então, a base de corte, essa aqui é uma base de corte A3. Eu achei a A4 muito pequena, eu sou uma pessoa espaçosa. Eu teria até maior essa base de corte, mas acho que para iniciar, um tamanho A3 é melhor. Lembrando que todos os links eu vou colocar aqui na descrição, tá? Eu sou shopzeira, tá bom? Porque tudo lá fica mais em conta. Então eu vou colocar os links na descrição de tudo que eu comprei, chegou tudo certinho. E como tesourete que sou, aqui estão as minhas tesouras. Eu comecei com essa tesoura aqui, dá pra ver que ela já está bem utilizada. É uma tesoura que eu comprei como tesoura de escritório e ela me atende super bem. Super simples, mas ela é ótima. Essa tesoura também eu já tinha, eu utilizava ela com os meus alunos. Então essa tesoura, como ela tá mais surradinha, eu uso ela para cortar fita, tá vendo que fica uns pedacinhos de fita aqui? Então fita durex, fita banana, eu uso só essa tesoura para cortar fita. Essa tesoura menor é uma tesoura de unha comum, que eu agora só uso para papelaria. Ela é para cortar traços menores, né? Lugares que essa tesoura aqui poderia acabar atrapalhando no papel, essa tesoura aqui me dá essa mobilidade para fazer cortes mais precisos. Depois eu adquiri essas que são super na moda na Shopee, né, de titânio. Eu acho elas ótimas, mas elas ainda, eu até aceito uma dica, eu acho que elas ainda têm uma resistência na hora do corte que essa aqui não tem. Então, essa aqui eu não costumo usar muito. Agora, essa eu utilizo quando eu quero fazer cortes que são maiores. Mas eu sinto que apresenta uma certa resistência. E essa aqui eu não usei ainda, porque eu deixei ela somente para cortar laços. E aí, depois que eu adquiri minha base de corte, eu parti para o estilete. Esse estilete eu comprei, se eu não me engano, ele veio junto com a base de corte. No link eu vou colocar certinho. Eu achei ele ótimo, ele tem bastante precisão, já tá bem usado, né? E ele ainda veio com essas lâminas de reposição. Esse estilete aqui, vocês veem, ele já está cego. Eu comecei a utilizar esse estilete para quê? Para fazer o vinco. Mas antes eu fazia o vinco com outro material, vou mostrar para vocês.
Eu fazia o vinco com esse material aqui. Você pega uma régua, que é outro material muito importante, já vou até mostrar aqui pra vocês. Essa régua aqui veio junto com alguma coisa, que eu vou lembrar o que é, vou colocar lá na descrição. Aí essa régua aqui de alumínio, porque aí não tem risco, né, de acontecer algum problema, de riscar e de trincar, eu posso botar aqui na peça e aí eu venho com esse lado aqui e faço o vinco. Ele é ótimo, eu gosto. Isso aqui é pra quando você colou alguma coisa, aí você faz assim pra ajudar na cola. Tipo uma caixinha, você colou e você não quer botar a mão lá dentro, você põe essa espátula, pode botar desse lado também, eu prefiro esse lado, que é pra te ajudar a firmar melhor a caixa na hora de colar. Só que, recentemente, eu comecei a fazer o vinco com o estilete cego, né, que você pega a régua, e aí você não precisa fazer muita força, mas você tem que fazer uma certa pressão. E aí ele vai fazer uma linhazinha, da mesma forma que esse aqui também faz uma linhazinha, e eu achei que o vinco fica bem melhor, né? Eu ainda não tinha tido coragem de fazer, já tinha me falado dessa dica, mas eu ainda não tinha tido coragem de fazer isso com o estilete cego, e aí deu certo, eu vou continuar com isso. Mas quando for uma coisa assim que não pode ter muito, né, riscos, eu prefiro continuar utilizando esse aqui. Outra régua super importante, que ela não serve para medição, ok? Ela vem com esse separador aqui, que é justamente para evitar que você se machuque quando você for passar o estilete. Então, você segura ela por aqui, né? E aí você passa o estilete aonde você quer cortar. E aí não corre o risco de, sem querer, o estilete, ainda mais se você estiver começando, você vai estar aprendendo a usar o estilete ainda, não corre o risco de, sem querer, o estilete vir contra você e você se machucar. Então eu gostei muito dessa régua. Esse cortador circular, ele tá super na moda. Eu curti bastante para fazer umas tags para pirulito, que eram recirculares, e ela me facilitou bastante. Tornou mais rápido, né, a minha produção, mas ela não tem uma precisão tão perfeita. Você tem que medir o diâmetro, né, do círculo, e aí você tem que fazer bastante força aqui para evitar de sair do lugar, e tem que ter uma pressão justamente aqui também, porque senão ele não faz o corte. Claro que você tem que tirar essa parte daqui, né, para você ter acesso à sua lâmina, né? E aí, algumas vezes o que acontece é que ele enrosca no papel e aí acaba não fazendo o círculo perfeito. Então, por exemplo, se você for trabalhar com esse tipo de cortador circular, saiba que talvez você precise fazer a impressão de mais um. Tipo assim, se você precisa cortar 2 folhas de papel, você vai ter que imprimir mais um, porque pode ser que algum dê erro, né? Isso pode acontecer. Outra coisa que eu comprei é esse estilete de precisão. Eu não curti muito ele, eu tô até com vontade de comprar um outro tipo de estilete de precisão. Eu achei que a ponta dele não é assim tão precisa e ela é muito fina. O que eu uso bastante esse estilete de precisão? Para cortar a fita banana. Ó, tô fazendo um zoom aqui para vocês verem. Então, a fita banana tá aqui na minha base de corte, e aí eu consigo fazer, ó, com uma certa pressão, esse corte da fita banana, ok? Então, isso eu consigo fazer com o estilete de precisão, mas quando eu quero cortar um pedacinho da folha pequenininho, né, eu sinto que ele acaba esgarçando um pouco o papel, não fica tão preciso o trabalho. Então, eu não curti muito esse estilete de precisão, eu talvez vá investir em outro, e aí eu compartilho com vocês se eu ver um outro que de fato cumpra melhor. Esses furadores eu achei excelente, só que assim, para fazer bastante é um pouco cansativo. Essa parte daqui você tem que apertar, então tem uma hora que essa parte daqui dói bastante, mas ele vem 2, né? Eu esqueci a medida, mas vai estar lá na descrição. Eu costumo usar os dois, porque depende do furo, né? Se você quer um furo mais delicado ou um furo que precisa passar um material maior, né? Uma fita maior. Eu acho que é bom ter os dois por causa que depende do trabalho que você vai realizar, né? Mas os dois têm o mesmo funcionamento, e aí essa parte daqui do dedo acaba
doendo. Eu costumo fazer tipo assim, eu vou fazer X, aí eu faço X, dou uma pausa, faço outra coisa, depois faço mais X. Porque senão, se você for fazer direto, essa parte daqui fica muito machucada. As colas que eu estou utilizando. Eu tenho a cola quente. Essa cola quente eu também não indico. Eu comprei assim porque eu precisava urgentemente, mas eu já estou em busca de comprar uma em que a cepa dela seja um pouco menor, né? Porque eu sinto que eu tenho até um pouco de dificuldade, mas assim, na urgência, para começar, era a cola quente que eu conseguiria, né? Aqui na minha cidade. Então, eu comprei essa mesma. Eu comprei a pequena, né? Porque pra mim não faz diferença pequena e a grande. Eu comprei a fina, né, pra cola fina, que eu acho que é o mais interessante para os detalhes manuais. Mas no tocante, assim, as outras coisas que eu posso fazer com mais calma, eu uso a cola de silicone, que é a mesma coisa, só que aqui é quente, aqui é frio, né? Aqui eu tenho que esperar um pouco mais secar, que seca instantaneamente, né? Então, eu prefiro utilizar isso aqui quando tô fazendo as caixinhas, ou tô fazendo lembrancinhas, porque aqui eu consigo controlar melhor como é que vai ficar a posição do papel. Esse aqui botou, colou, não mexe mais. Então, isso aqui é para algo, um aplique, né? Um aplique, algo que você já sabe exatamente onde vai ficar o local. E eu uso bastante em topo de bolo, né? Porque agora eu comecei a fazer topo de bolo. E aí, pra colar, né? Um aplique em cima do outro para fazer o modelo 3D, aí eu uso a cola quente. Não, mentira, falei besteira. Pra colar um aplique no outro, pra fazer o modelo 3D, eu uso a fita banana, que tá até aqui, né, porque eu fiz topo de bolo recentemente, aí sobrou. E eu puxo com a pinça, ó. Eu peguei uma pinça normal, a gente chama na Shopee, vocês devem encontrar como pinça de precisão. Mas isso aqui é uma pinça que eu usava pra fazer sobrancelha e agora ela tá na papelaria. E aí eu puxo aqui, não vou puxar pra não tirar. E aí eu coloco direto no meu aplique. E aí com essa parte assim eu coloco pra fixar melhor. Então o aplique no outro, no topo de bolo, eu uso a fita banana. Essa aqui eu comprei. Vai estar lá o link, ela tem 10 metros, eu já fiz um monte de topo de bolo e ainda tem bastante. Esse aqui, a cola quente, eu uso para colar o canudo, tá? Se vocês quiserem ver os materiais que eu uso para fazer topo de bolo, em outro vídeo eu mostro. Aí para prender o canudo, né, no aplique, aí eu uso a cola quente, que aí é rapidinho, né? E ela fixa bem, eu já tentei outros tipos de cola e não deu certo. A cola quente é o melhor para fazer essa colagem do canudo para o aplique. E é tudo isso, né? Parece que é muita coisa, parece que você vai ter que investir em muita coisa para iniciar na papelaria personalizada, mas eu acho que aos pouquinhos é suficiente. Eu já estou com tudo isso porque eu comecei a ter demanda, eu comecei a ter encomenda, então eu fui sentindo a necessidade, né? Eu acho que você vai sentindo assim o seu público-alvo, o que ele tá buscando no meu meio ali? Tá buscando uma lembrancinha de Dia das Mães, Dia dos Namorados, de festa junina? Tá buscando caixinha? O que eu preciso para facilitar o meu trabalho, que não seja muito caro, né? Para eu conseguir fazer, né, da melhor forma possível. Porque com esses materiais você consegue fazer uma coisa mais profissional. Por exemplo, sem o furador, você consegue fazer o furo? Consegue, mas vai ficar tão perfeitinho e tão mais ágil e rápido do que com o furador? Não, né? Então, todos esses materiais são só materiais básicos para que você consiga ter um certo profissionalismo. Aqui eu não tenho nenhuma máquina ainda, né? Eu só tenho material. E assim que eu comecei, e tem dado certo. Tem encomendas, eu tô entregando algo com profissionalismo, tá? E tá vindo cada vez mais encomendas, tá bom? Então, para esse vídeo é isso. Um beijo da mãe papeleira e tchau, tchau! E não esquece de me acompanhar aqui no YouTube, que eu vou mostrar tudo o que eu estou fazendo nesse novo processo da minha vida de papelaria personalizada. Vou mostrar como é que tá o meu novo escritório, a organização, como eu faço a organização dos meus papéis, os tipos de papéis que eu utilizo, a impressora que eu vou estar utilizando, que é uma novidade,
para minha nova etapa. Eu não comecei com impressora, não comecei. Eu vou contar tudo direitinho, como de fato eu iniciei na papelaria personalizada, tá? Agora sim, beijos!